Olá, seja bem-vindo ao Pod Brown, um podcast de histórias e negócios. Você está na versão Colunas do Pod Brown e eu estou hoje com a colunista Beth Garbim, que fala sobre financiamento imobiliário, crédito imobiliário, dívidas boas. A gente vai falar sobre isso hoje, dívidas boas e tudo mais. Beth, seja bem-vinda ao Pod Brown. Tudo bem, Mara? Obrigada, né? Vamos na sequência de levar conhecimento aí para as pessoas, né? E olha, o primeiro episódio foi muito legal, a gente trouxe muita informação e hoje a gente vai focar na pessoa física. Então, a gente vai falar sobre vários aspectos ligados ao financiamento imobiliário, ao crédito imobiliário, ligados à pessoa física. Então, já vamos começar falando dessa história de dívida boa, né? Meu pai já ia falar assim, dívida boa não existe, né? Dívida é dívida. Como é que é isso? Então, na verdade, quando a gente fala sobre isso, as pessoas acham que a gente é louca, né? Para começar, né? Mas existe sim dívidas boas. O que faz sentido, né? Você pensar que, como nós falamos na primeira etapa, quanto que eu ganharia se o meu dinheiro estivesse numa aplicação. Então, tudo que eu, digamos, pegar um financiamento que seja abaixo disso, faz sentido. Concorda comigo? Sim. Faz sentido para você pagar, são dívidas boas. Faz sentido para você investir. Se você deixa, às vezes, de comprar à vista um imóvel, por exemplo, e você financia, você vai ter o valor em mãos para fazer muitas outras coisas. Aumentar a sua empresa, montar uma empresa, né? Viajar, fazer cursos. Então, quando você consegue ter uma visão mais ampla do custo do dinheiro, né? Que existem dívidas boas, você pode potencializar muito a sua vida. Você pode planejar ela de uma forma inteligente. Que genial. E a gente não pensa assim dessa forma, né? Porque você... A gente tá na visão dos nossos pais. E aí entra a questão de gerações, né? A gente sempre fala aqui no Pod sobre gerações, sobre a maneira com que as gerações observam cada coisa, cada detalhe, né? E nesse aspecto aí, você consegue vislumbrar que tem uma diferenciação de gerações para compreensão? Total, Mara. O que eu percebo, assim, ó, tá vindo uma geração agora, vamos pegar o pessoal que tá na faixa dos seus 20 e poucos anos, eu vejo claramente eles dizerem assim, não, eu não vou comprar imóvel, né? Claro, eles têm facilidade de morar com os pais, normalmente, né? Mas vamos pensar que eles vêm com esse pensamento. Eu vou viajar, eu vou curtir, eu vou fazer qualquer outra coisa, né? O que eu digo? É uma outra geração, é um outro pensamento. Agora, o que eu posso afirmar? Qual o veículo que vai levar essa pessoa a realizar esses sonhos e projetos mais rápido possível? Que seja morar fora, estudar fora. Compre um imóvel. Aproveite que você está no começo da vida, compre um imóvel no programa do governo que se encaixa para você. Taxas menores, em alguns casos até subsídio. Esse imóvel vai valorizar, você vai vender, né? Você pode vender e você vai realizar seus sonhos, porque valorizou, você vendeu, você pegou uma situação positiva. Ou ainda, se você for mudar um dia, você vai alugar aquele imóvel que vai pagar a prestação, ou ainda vai sobrar e você vai para o exterior. Então, assim, por mais que essa geração ou outras gerações passadas pensem diferente, o que eu vejo claramente nessa minha experiência de vida, falando de bancos e financiamentos imobiliários, o imóvel, ele pode ser o veículo que vai te levar mais rapidamente você a realizar outros projetos e sonhos. Bonito, né? Bonito. Repete aí. O imóvel vai ser o veículo, através dos financiamentos, que vai te levar mais rapidamente a conquistar seus outros sonhos e projetos. Com a valorização do imóvel, com a renda passiva do imóvel. Mas se eu soubesse disso alguns anos atrás, hein, Beth? Por que você não me falou lá atrás? Porque eu também não tinha... Quando a gente ficava fazendo churrasco e na praia, né? Só gastava dinheiro. Porque, Mara, não tinha financiamentos imobiliários como tem hoje. Não tinha. A gente não falava sobre isso. Por isso que a gente tem que levar conhecimento para as pessoas entenderem que a realidade hoje é muito positiva em relação a imóveis e financiamentos. Muito importante. A gente tinha até buscado, assim, quais as principais questões para responder, né? E aqui tem uma questão que as pessoas pensam que isso só funciona para quem já tem dinheiro, mas não é bem assim, né? Não, para mim... Que, por exemplo, eu já tenho que ter uma grana para poder
adquirir. Sim, o financiamento imobiliário, ele faz sentido para vários perfis de pessoas, tá? Para quem não tem muito dinheiro, para quem tem bastante dinheiro. A coluna do meio, que é a classe média, talvez ela sinta mais dificuldade. Mas, assim, também faz todo sentido. Cada vez mais dificuldade. Vamos combinar, classe média? Sim, classe média digamos, o motor desse país para tudo, né? Então, vamos lá. Eu não tenho solução para a entrada do imóvel. Sim. Gostaria de trazer a solução, mas eu não tenho solução ainda, Mara. Mas, assim, vale o esforço da pessoa focar, né? Então, quem não tem um imóvel para morar... qual a dica que eu dou? Primeiro, veja se enquadra no Minha Casa Minha Vida, né? Ela tem que ter uma entrada, não tem toda a entrada, faz o esforço. O FGTS, um veículo. Depois você compra o veículo mais facilmente. Mas prioriza a compra do imóvel, dá o veículo que seja. Resolveu o assunto do financiamento imobiliário, da casa própria, parte para o financiamento do veículo. É muito mais fácil. Porque às vezes a pessoa, ela entra financiando um veículo. Claro que cada um tem sua particularidade, mas a lógica, se puder escolher, busque o imóvel primeiro, saia do aluguel. Talvez não seja o imóvel ideal que você quer. Mas não existe mais o imóvel para a vida toda. Você pode comprar aquele imóvel que atende sua necessidade naquele momento. Você organiza a sua vida e troca de imóvel, né? Vai para um outro maior. Então, as pessoas ainda têm esse pensamento que comprar o imóvel tem que ficar com ele a vida toda. Você pode vender ele, para quem você for vender, a pessoa paga à vista. Se ela for financiar, o próprio banco que ela está financiando quita o saldo devedor e vida que segue, né? Tranquilo. Então, existem facilidades para as pessoas, e se ela não tem entrada, afirmo com toda segurança, faça um esforço extra e saia, né, da onde você está. Tome uma atitude. E para quem, digamos, é de média alta renda, que às vezes tem toda a entrada ou não tem, faz todo sentido hoje o financiamento imobiliário se ele sabe observar o custo do dinheiro, a taxa Selic, e ele fazer contas e saber que tem várias possibilidades, né? Até mesmo de, no futuro, a taxa baixar e negociar taxas menores naquele contrato. Bem interessante, Beth. Uma questão também interessante, que até a gente estava conversando anteriormente, o que geralmente dá errado? Até vi você atendendo ali, que não estava sendo aprovado, né? O crédito, mas por quê? O que as pessoas fazem que nega, que dá errado? Bom, normalmente as pessoas me perguntam assim, Beth, você acha que vai aprovar? O corretor, a pessoa que eu estou falando, a primeira pergunta é essa. Gostaria eu de ter essa poder de decisão, né? Mas não são vários fatores. Eu posso dizer que os 3 fatores que influenciam diretamente ter a renda comprovada, não ter o nome com apontamentos no Serasa, estar com o nome em ordem, de preferência sem comprometimentos maiores, dívida. E tudo isso resolve? Nem sempre tudo isso resolve. Nem sempre ter a renda comprovada e não ter apontamentos no Serasa, Mara, digamos, ponto suficiente. Decisivo de aprovar. Depende muito do momento de cada banco. Se o cenário está favorável ao crédito, se eles estão querendo emprestar ou não. Porque às vezes você tem a renda, você tem o nome em ordem, mas você teve um histórico no passado que te compromete. Então tem todo um... É um conjunto de coisas. É um cenário econômico, se está tendo muita inadimplência ou não. Aí os bancos ficam um pouco mais criteriosos ou não. Mas qual é a dica principal, tá? Primeiramente, quem formaliza a renda, quem tem a renda formalizada, está com a vida em ordem, tem muito mais chance de você aprovar seu crédito. Então, normalmente o assalariado, né, tem a renda formalizada, o empresário, o profissional liberal no imposto de renda, essa pessoa, ela vai ter um leque maior de bancos que a gente possa buscar a aprovação. Quando a pessoa não tem toda a renda comprovada, mas ela tem a capacidade financeira para operação, existem alguns bancos que a gente consegue trabalhar com documentos a mais defendendo essa capacidade financeira. Extratos, documentos da empresa, mas aí ele vai ficar restrito a alguns bancos. E hoje, principalmente nesse ano que a gente começou com vários movimentos aí em relação a controles fiscais, é muito importante o indivíduo, cada dia mais, se dar conta que é importante formalizar
a sua renda. Porque todo mundo, né, quer fugir do imposto de renda. Sim. Tem seu lado bom, vamos considerar, né? Só que no momento que você precisa buscar aquelas dívidas boas que eu oriento, você não formalizar nada ou formalizar muito pouco diante da sua realidade, ele não vai trazer resultados positivos. Porque por mais que um ou outro banco aceite, em momentos de maior inadimplência, os critérios ficam maior. E aquela pessoa que formaliza sua renda da maneira correta, ela sempre vai ter um cenário mais favorável para essa busca de crédito, para aprovação do crédito. Eu até ia perguntar sobre o que faria, né? O que a pessoa tem que fazer. Então, é isso mesmo. É isso, né? Aí. Uhum. É cuidar do nome, formalizar a renda, saber que existe uma lógica ali que da sua renda comprovada ou da sua capacidade financeira, a ideia de forma saudável é você comprometer no máximo 30%. Uhum. Pode ser que alguns bancos passem disso, né? Uhum. Porque ele visualiza o perfil do cliente como positivo, né? Mas, de uma forma geral, a regra é essa. E o que você diria, por exemplo, aquela pessoa que está querendo comprar um imóvel, mas ela acha que é um sonho distante, né? Como é que vai ser isso? O que ela vai fazer para ela startar isso, para ela ter o seu primeiro imóvel? O que você diria? Vamos falar do primeiro imóvel. A primeira coisa é a pessoa entender qual o cenário que ela está em relação, né, digamos, à renda. Sou formalizada, não sou? Procure o seu correspondente da Caixa, se você não conhece, pergunte na Caixa, né, se você não tem nenhum imóvel. Porque o melhor caminho é começar pela Caixa Econômica. Uhum. É eles que têm os programas do governo, são eles que têm o subsídio, taxas menores. Então, se você não tem nenhum imóvel, comece por aí. É onde você vai ter a oportunidade de poder financiar mais. Entenda quais as exigências da Caixa Econômica para formalizar essa renda. Uhum. E aí você busque se adequar a isso. É o primeiro passo que eu diria para quem está no seu primeiro imóvel, né? Que se encaixa no programa do governo. Esse é o primeiro ponto de vista. A ação, né? A primeira ação. Uhum, você começar por aí. Começar por aí. Claro que são as pessoas que se encaixam nesse perfil. Sim. Agora, se, digamos, a pessoa tem um perfil já diferente, né? Já está num outro estágio, ou mesmo não tem uma renda toda formalizada diante da Caixa Econômica, mas ela tem capacidade financeira, procure a Girassol. Uhum. Consultoria, a gente vai poder ajudar vocês a direcionar o melhor caminho. Orientar o caminho. E quando a gente fala de alguém que já tem mais imóveis, ele já tem que fazer uma análise diferente. Então, normalmente, quem quer investir. Sim, normalmente as pessoas que têm rendas formalizadas, adequadas e vêm do bom histórico, né? Eles são sempre bem-vindos em todos os bancos, né? Então, assim... Tem uma possibilidade maior de escolha. Isso, e ela pode pensar em investir através do financiamento. Existem tantos cenários e exemplos, Mara, de investidores, por exemplo. Vou pegar alguns do dia a dia agora para passar para você. Um empresário que tem vários negócios, vamos colocar assim, e ele acabou numa negociação, acho que ele trabalha, se eu não me engano, com... materiais de construção, tem a ver com vidros, esquadrias, né? E ele, nesse trabalho dele, ele acabou pegando um imóvel em troca de serviços, né? Sim. E esse imóvel era 2 milhões, por exemplo. Olha que interessante. Lembre o cenário que se ele tivesse hoje um dinheiro numa aplicação, ele estaria o cenário atual. Mais conservador, 12% a 13%. Esse empresário, ele acabou... numa conversa, né, num insight, ele ia fazer o quê? Ele ia trazer esse imóvel para o nome dele, recolher o ITBI e passar para o nome dele. Só que ele tem outros negócios, ele tinha outras dívidas boas, mas com as taxas maiores, né? Ou ele tinha alguns projetos de novos investimentos. Em vez de simplesmente pegar o imóvel que estava sendo na troca de serviços e trazer para o nome dele, o que ele fez? Ele conversou com esse vendedor, com essa pessoa que estava dando o imóvel, se ela poderia formalizar como se estivesse vendendo. Então, ele aproveitou, em vez de trazer direto para o nome dele, pagar ITBI, ele fez um financiamento imobiliário. Ele financiou 80% daquele imóvel, que era 2 milhões, 1 milhão e 600, com uma taxa de juros de 10,5%. Lembre-se que as aplicações hoje estão rendendo lá um valor acima. Ele pegou um dinheiro na mão, pronto para ele fazer o que ele quiser. Dar gás nas suas obras, fazer novos investimentos, né? Isso é um dinheiro barato. Qual o dinheiro mais barato que tem no mercado para pessoa física? O crédito rural, direcionado para custeio, investimento de áreas rural,
e o financiamento imobiliário. Então, as pessoas, elas têm que parar para planejar muito bem esse momento. Porque, às vezes, eu vejo muitas pessoas comprando o imóvel à vista, e aí elas vão comprar os móveis, por exemplo, parcelados, ou deixam-se concluir várias coisas porque não tem todo o valor, porque pagou à vista. O dinheiro mais barato é o do financiamento imobiliário. Então, a pessoa pode reservar o valor para fazer outros negócios, outros investimentos e aproveitar do financiamento imobiliário. A partir do momento que você tem financiamento imobiliário e a taxa se torna maior do que o investimento, aí sim faz sentido tirar o valor do investimento e quitar o financiamento imobiliário. Antigamente a gente ouvia essas jogadas que fazia, né? Aí você vende o teu imóvel para... Hoje acho que nem existe mais isso, não tem... Vende o imóvel para... Vende o imóvel para alguém da família, para poder comprar, faz um... Maria, eu não vou dizer exatamente nesse sentido, mas eu vou dar um exemplo muito bacana para você entender como que o financiamento imobiliário se trata de famílias, de pessoas, né, de soluções. Um pai resolveu dar um imóvel, por exemplo, comercial, dividir entre os 2 filhos, 50% para cada um, né? Vamos colocar assim. Só que um filho não queria parte dele, ele queria dinheiro, e outro filho queria ficar com esse imóvel comercial. Então, o que aconteceu? Uma conversa, né, um bate-papo. Esse filho que queria, digamos, ficar com o imóvel, nessa conversa, ele acabou comprando o imóvel do pai. É possível, dentro das suas regras, do seu entendimento, né? Ele comprou o imóvel do pai através de financiamento imobiliário, né? O pai recebeu lá o valor, e o valor foi dado para o outro filho, que foi fazer outro negócio. Uhum. E esse filho que quis ficar com esse imóvel comercial, através do financiamento foi viável, levantar o recurso, pagar para outra pessoa que não queria, que era o outro irmão, e esse irmão com esse dinheiro foi investir em outras coisas. Então, o financiamento imobiliário, ele tá em tantas soluções do dia a dia das pessoas. Eu tenho um cliente muito carinhoso, assim, a história dele. Ele estava para ir morar nos Estados Unidos, e os pais deles tinham uma casa muito simples, né? E ele queria comprar uma casa nova para eles, mas ele não teria condições, tinha umas situações pontuais lá. Mas ele queria deixar os pais dele numa casa muito melhor. E nessa conversa com ele, o que eu conversei com ele? Por que você não comprou o imóvel dos seus pais, né? Trazendo para o seu nome, e aí vai pagar os seus pais, né? E com o dinheiro que pagar, eles transformam o imóvel deles. E eles fizeram uma reforma no imóvel onde a casa ficou maravilhosa. Olha. Então, assim, olha que interessante. Que interessante. E aí ele mudou para os Estados Unidos, essa casa ficou no nome dele, ele paga o financiamento, né? E assim... Ele deixou os pais super bem. Na casa que moravam, que era um bom terreno, mas era uma casa muito simples, antiga. E aí ele acabou dando um gás na casa, ou seja, através do financiamento imobiliário, pegou-se um dinheiro, deu um gás na casa, né? Ele é filho único, e a casa vai continuar no nome dele. Então, se acontecer alguma coisa com os pais, a casa já está no nome dele. Então, olha só. Olha, sensacional. Eu tenho uma outra história muito interessante. Um casal se divorciou e o ex-marido, vamos colocar assim, se divorciaram no papel. Ele queria vender a casa de todo jeito para incomodar a ex-esposa. Ele queria vender por um valor barato. E ela não queria vender a casa e não tinha dinheiro para comprar a outra metade, que era dela. E aí, como ele saiu vendendo, olha só que interessante, ele não contava com a minha pessoa. Ele não contava com a astúcia da Beth, não contava, da Girassol. Sim, e essa pessoa me procurou, buscando ajuda por orientação, né? E que ela estava querendo comprar um outro imóvel. Sim. Porque ela teria que sair da casa, porque teria que vender essa casa. Olha só que interessante. Então, eu vou colocar um valor aqui de cabeça. Era 400 mil a casa, e ele estava querendo vender por 300. E queria que ela pagasse a parte dela, como ela não tinha, ela ia comprar um outro apartamentozinho. Então, como eram os 400 mil a casa, e ele estava querendo vender por 300, então metade da casa era dela, concorda comigo? 300 mil, né? Metade é 150. 150 era dela. Então, o que eu falei pra ela? Em vez de você buscar um outro apartamento, já que você gosta da casa, ela tinha filho pequeno, vamos comprar a metade dele por 300. Você não tá vendendo por 300? 300, Valia 400 de mercado, mas ele queria vender, ele queria incomodar ela, né? Aí, o que aconteceu? Como ele tinha já propostas, anúncio por 300, né? Ele não poderia voltar atrás, né? Porque a casa valia mais.
Aí, o que aconteceu? Ela, com a minha orientação, ela entrou comprando a metade que não era dela. E mora na casa que ela queria, com um terreno grande, casa grande, e comprou por um valor bem abaixo de mercado, porque esse marido, né, queria vender para incomodar ela mesmo, estressar. Vamos vender, vou te tirar da casa. Mas aí, nesse bate-papo, eu falei, não, você vai comprar a casa, então. Vai comprar a parte que não te pertence. Olha que bacana. E aí ele topou. Não, ele não tinha nem como voltar atrás, né? Porque daí tinha advogado, ele tava colocando a casa à venda, né? Já tava à venda, já então tava não anunciado, tinha o quê? né? E aí, ela não tinha ideia que ela poderia comprar a parte que não pertencia a ela. Então, assim, foi uma operação bem estressante, foi, mas, assim, muito feliz, né? Porque dei soluções para pessoa que, digamos, bem fora da casinha, que ela nem imaginava. Ela me procurou porque ela queria provar um crédito para comprar um apartamentozinho que ela ia infeliz, que ela queria ficar na casa. Enfim, deu tudo certo. Olha, o que é uma orientação, né? Aí entra a questão da consultoria mesmo, Sim, né? da assessoria, da gente conhecer o cliente, de entender a necessidade dele e mostrar soluções para a pessoa. E existem muitas soluções. É uma questão de você entender, buscar conhecimento, né? Uma pessoa que vai te ajudar, vai te atender, vai olhar para você, né? Porque talvez se eu não quisesse ouvir a história da pessoa, não tivesse essa conversa do que ela queria de fato, ela ia buscar o apartamento dela, e se eu ficasse, me mantivesse, né, sem conversar, sem buscar ajudar a pessoa, ela teria comprado o apartamento dela. E no final todo mundo ficou feliz, talvez o ex-marido não ficou tão feliz. Mas ele ia vender de qualquer maneira. Ele já ia vender de qualquer maneira, então tá tudo certo. Beth, e nesse âmbito da pessoa física, o que a gente poderia trazer mais de orientação, assim? Porque existem muitos questionamentos que ficam ali. Você deve receber vários, assim, né? Sim. O que você acha que a gente deveria, informação a gente deveria para esse nicho específico? Da pessoa física. Pra gente trazer. Bom, então vamos só refrisar. Cuidar do nome, renda, né? Quem não tem toda a renda comprovada, ainda a gente tem possibilidade, hoje alguns bancos ainda a gente consegue trabalhar com essa situação, né? E olha só, a gente tem várias, tanta pessoa que não tem nenhum imóvel, primeiro ver se ela se encaixa no programa do governo, né? Se ela não se encaixa, buscar soluções fora, e sempre nessa linha, né? Sair do aluguel sempre faz sentido, né? Se você, digamos, não paga aluguel, o investimento, o financiamento em relação a uma taxa de juros de uma aplicação, faça esse olhar, né? Faz todo sentido. As pessoas podem... muitos me perguntam assim, acho que usar FGTS numa compra de imóvel é somente na Caixa Econômica. Acho que eu pensava que isso já era coisa do passado. Desmistificado, e não é. Não é. Então, assim, ó, quem tem o FGTS, se encaixa nas regras do FGTS, ele pode comprar o imóvel, usar o FGTS em qualquer instituição financeira, desde que ele se encaixa nas regras do FGTS. Se a pessoa tem, olha que interessante, se a pessoa tem um terreno, ela pode comprar um imóvel residencial para usar o FGTS. A pessoa tem que entender que o uso do FGTS, por exemplo, é para ajudar aquela pessoa a comprar um imóvel para morar. Então, se ela tem um terreno, ela pode comprar um imóvel, uma residência, e usar FGTS. Se ela tem uma sala comercial ou um barracão e ela tem FGTS, ela pode comprar um imóvel residencial e usar FGTS. Por quê? Você não dorme em terreno e você não dorme em barracão. Ainda, se a pessoa tem uma área rural, né, ela pode comprar um imóvel residencial e usar o FGTS. Não pode ser efetivamente a moradia. É para moradia. Ela pode... desculpa. O que ele tem, assim. O que ele tem não pode ser de moradia. E se ele tiver, por exemplo, um imóvel de moradia, e ele tiver até 40% daquele imóvel, ele pode usar FGTS também. Então, assim, são muitas regras. Outra coisa, se a pessoa está trabalhando hoje, ela trabalha e reside em Ponta Grossa, né? E ela tem um imóvel quitado em outra cidade que não faz limite com Ponta Grossa, também pode usar FGTS. Olha só, isso então, eu não assim, sabia. São muitas informações do FGTS, né? Você pode depois usar na compra, você pode usar na amortização do saldo devedor, porque o FGTS, Mara, ele rende para a pessoa que tem o FGTS, a conta rende 3% ao ano. Então,
tudo que você puder usar o FGTS, tirar do FGTS e amortizar no saldo devedor, né? Faz todo sentido financeiramente falando, né? Vale a pena fazer isso. Então, as pessoas ainda acham que o FGTS é somente na Caixa Econômica. Não, você pode usar ele em qualquer banco. Todos os bancos. Olha que importante. Isso, com certeza, muita gente deve pensar mesmo. Deve. Se você saiu da empresa, por exemplo, hoje é um profissional liberal, é um funcionário público, mas se você teve 3 anos de registro e tem um saldo de FGTS, você pode usar esse saldo para compra do imóvel também. Então, assim, FGTS é uma das coisas que me perguntam todo dia, né? Vamos pensar o seguinte, você pode fazer construção financiada de imóvel residencial. Você tem um terreno, essa operação, na prática, funciona muito na Caixa Econômica. Você pode adquirir um terreno e construção junto numa mesma operação. Você pode ter um terreno e fazer construção numa residência nele também. Então, são todos os financiamentos imobiliários que você pode estar fazendo essa operação. Você também, como pessoa física, se você tem um imóvel já no seu nome, quitado, e você tem outros projetos, por exemplo, vou montar uma empresa, vou abrir um negócio. Imóvel comercial, muitas vezes, hoje em dia, sala comercial, eu também vivia buscando, né, para ter um escritório. Sim. Como é que eu poderia fazer, né, para ter uma sala? A pessoa física, ela pode comprar um imóvel comercial. Se ela tem um pouquinho de entrada, muitas vezes ela consegue fazer uma compra de um imóvel, né, para o seu estabelecimento comercial, para atender seu cliente, para personalizar da maneira que você precisa aquele ambiente. Com um pouquinho de entrada, você consegue comprar esse imóvel comercial e a parcela que você vai pagar de financiamento fica muito próxima a um aluguel. E ainda lembre, você tem a valorização do imóvel que você ganha com o tempo. Então, profissionais liberais, empresários, sempre vai fazer mais sentido você fazer isso na pessoa física. Na verdade, falando de financiamentos imobiliários, taxas menores, Mara, e prazo alongado, sempre a pessoa física faz mais sentido essa operação. Sempre, bem interessante, tá? Isso. Então, para morar, para o imóvel comercial, eu mesmo tenho um exemplo. Nós temos escritório em Foz do Iguaçu. Quando eu fui buscar essa sala comercial em Foz, o que acontece? O aluguel era em torno, mais ou menos, vou pegar aqui, R$1.400, R$1.500. E aí eu acabei encontrando uma sala, um valor bacana, que atendia a minha necessidade. Eu fui fazer o cálculo. Eu dei 20% de entrada nesse imóvel, um preço bacana, numa condição bacana. Eu tenho os números em mente, então eu vou usar ele, tá? Era R$130 mil, eu dei 20% de entrada, que é 26 mil, e financiei 104 mil. Financiei em 30 anos e da opção price. A parcela mensal é menor que o aluguel que eu pago. E ainda eu vou ter a valorização do imóvel. Então, assim, tem tantas possibilidades, né? E eu sempre falo que existe um financiamento adequado para cada momento que a pessoa está vivendo, né? Ou um no Minha Casa Minha Vida, que você não tem nenhum imóvel. Um que você já tem uma condição melhor, está passando por um imóvel melhor, né? Se você é profissional liberal, se você é um empresário que quer uma sala comercial, existe um adequado para a sua sala comercial. Então, é um universo tão grande, assim, que você pode usar do financiamento imobiliário, das dívidas boas, né? Trazendo para o seu dia a dia, e você ir, digamos, construindo patrimônio, valorizando imóvel, né? Eu sou apaixonada por isso, Mara. Né? Então, assim, levar essa informação, esse conhecimento, despertar para as pessoas que elas podem... Que elas têm condição de fazer... De ter algo melhor do que elas estão hoje, se elas se informarem e se elas se planejarem para isso. Olha, você estava falando e eu estava pensando aqui, eu vou abrir aí, a gente vai também colocar lá nos stories, depois, assim que a gente for lançar esse episódio, para vocês mandarem as suas perguntas, os seus questionamentos. Por exemplo, você tem aí uma determinada situação... O seu momento, né, Mara? O seu momento, e você está pensando o que você vai fazer. Então, eu vou abrir para vocês mandarem para a gente, depois a gente manda aí os canais, como mandar, manda para a gente, e a gente vai fazer uma live aí... Somente para eu já nem falei para ela, já tô falando agora. Convidei em tempo real. Em tempo real. A gente vai fazer uma live só para responder esses questionamentos. Porque é legal, né? Porque aquele questionamento de uma pessoa muitas vezes é a dúvida do outro também, e que aquilo amplia e abre. E como essa informação, de fato, ela não é encontrada aqui e ali, a gente não encontra, e quando você vai buscar, é caro, porque você tem que pagar, você que dá de graça a ela.
Sim. Por isso que a gente vai abusar de você. Ainda assim, Por enquanto você ainda fornece essa informação. Ainda forneço, né, sem estar pagando. Mas assim, realmente, vou pegar um exemplo de como que a desinformação existe. Se uma pessoa vai no correspondente da Caixa Econômica e fala assim, olha, eu tô comprando um imóvel, por exemplo, do meu pai, porque meu pai mora numa casa grande, ele vai morar numa casa pequena, né, num apartamento, ou vai pra praia, ou vai pro sítio, e eu quero ficar com esse imóvel para mim, eu posso comprar? Se ele for no correspondente da Caixa, o correspondente da Caixa não pode fazer essa operação. O que ele vai dizer? Que não é possível. Olha só, mas todos os outros bancos podem. Então, assim, é muita informação, orientação que não está publicada por aí. Não está disponível, né? Não está. E quando a gente vai entendendo o cliente, quando a gente tem conhecimento e busca isso todo dia para poder trazer o melhor para o nosso cliente, para o nosso parceiro, a gente vai entendendo cada caso e vai colocando as alternativas para ele. Então, é bem customizada, é bem personalizada esse atendimento. Da mesma forma que o Pod Brown. Ele é customizado, ele é personalizado, depende do nicho, depende da pessoa. E isso é o grande diferencial hoje do trabalho oferecido, da prestação de serviço, é exatamente essa personalização, que é para você não trata todo mundo da mesma caixinha, todo mundo cada um tá na sua realidade, né? Momentos diferentes, bancos atendem aquela necessidade de forma diferente, né? Então, entender de todos, primeiro entender a necessidade, o perfil de cada cliente, entender de todos os bancos, o que eles têm para encaixar da melhor maneira para esse cliente. Show, muito legal. Olha, voou o nosso episódio. Acabamos já o nosso tempo. Beth, então tá lançado aí o desafio, tá? Vocês mandem as perguntas, a gente vai abrir caixinha de perguntas nos stories. Eventualmente, daqui a pouco eu apareço aqui e ali para instigar vocês, para vocês mandarem o seu momento. Qual é o seu momento aí do financiamento imobiliário? Tá tentando, tá ali buscando, tá pensando, então traz. Somando, Mara, tá pensando em comprar o seu imóvel? Ou você tem um imóvel, você tem vários projetos para tirar, né, para colocar, para realizar. O imóvel pode ser o veículo para poder realizar esses projetos e sonhos. Inclusive, eu tenho uma coisinha aqui, uma duvidazinha que eu já vou colocar lá na caixinha pra gente responder. Beth, obrigada por mais a sua participação aqui na coluna do Pod, com você, essa especialista no assunto, e super agradeço. Gratidão, Mara. Muito feliz de estar aqui compartilhando e multiplicando conhecimento, viu? E eu também estou muito feliz de te acompanhar, de estar com você e que você esteja com a gente também acompanhando os nossos conteúdos. Tem muita coisa legal aí na segunda temporada, muitos nichos de mercado. A nossa intenção é, de fato, trazer uma informação de qualidade para que você possa pegar essa informação e aplicar aí na sua vida. Tá bom? Então, muito obrigada pela sua companhia. A gente fica por aqui. Não esquece, se você gostou desse episódio, vai lá, encaminha para alguém, manda essa pergunta pra gente, interage com a gente, que as plataformas aí, elas observam que o conteúdo é relevante e a gente faz aqui tudo com muito carinho, muito cuidado para que você tenha uma informação de qualidade. Tá bom? Então, até a próxima. Obrigada pela companhia. Tchau!